Cantarei ao Senhor hinos de louvor, meu clamor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Engrandece a minha alma, Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras com seu poder, vitória dá, enfim. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Cantarei a ti. Preciso do Senhor quando o mar não estiver. Preciso do Senhor quando o vento forte der. Vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor, na calma estiver. Preciso do Senhor, vento forte der. Provações ou não, quero estar em Oração, Senhor, sim, preciso de ti, Jesus, Senhor. Eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus, comigo, vem agora estar, pequeno céu contigo, eu vá morar. Preciso do Senhor.
do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração, preciso do Senhor, sim, preciso. Preciso do Senhor, sim, preciso. Preciso, Sim, preciso. sim, Preciso. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Toma-me, Jesus, me toma em teus braços, meu Senhor. Faz-me pronto pra servir-te, seja no que for. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão, minha vida eu renego, se é teu meu coração. Usa-me, Jesus, me usa pra falar do teu amor, conduzir por teu Espírito almas ao Senhor. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão, minha vida eu renego, se é teu meu coração. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Manda-me, Jesus, me manda, onde queres eu irei. Mostra-me tua vontade, obedecerei. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão, minha vida eu renego, se é teu meu coração. Salvador, a ti me entrego, meu coração. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis aqui. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu
teu rosto ver, ouvir teu falar, guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Até que eu veja meu doce lar, meu doce lar. Bom dia, irmãos. Bom dia. É alegria em rever a cada um, também aos irmãos que nos assistem. Em outros anos já teríamos tomado nosso super café de Páscoa aqui, né? Mas em virtude das circunstâncias sabemos que é inviável essa situação. Mas damos graças a Deus por podermos estarmos com a igreja aberta também nessa Páscoa. Quero convidar todos que coloquem os seus celulares no desligado ou no silencioso, para não vir atrapalhar o nosso culto. E nós vamos ler todos juntos nosso versículo anual, que diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Vamos cantar o nosso único hino dessa manhã, hino número 192, Da Sepultura Saiu. Ressuscitou.
palavra de oração neste momento. Deus amado Pai, somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, também a possibilidade dos irmãos estarem acompanhando de maneira remota nos seus lares, dada as circunstâncias que vivemos hoje, mas ainda assim a tua palavra tem chegado a cada lar, ó Pai. E nós queremos te agradecer por isso. Queremos lhe agradecer, ó Deus, por esse tão grande Salvador. Cremos que tu amas, Senhor, que não parou na morte, mas ressuscitou e hoje vivo está. Queremos render glórias, ó Deus, ao teu santo nome, nesse dia que representa tanto a nós, o surgimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. Possamos estar com essa grande vitória em nossas mentes, ó Pai, sabendo que nós não servimos a um Deus qualquer, mas sim ao Deus único, todo-poderoso. Quero ainda colocar diante de Ti, ó Pai, todos os irmãos que estão em situação de enfermidade, estão passando por alguma dificuldade na sua saúde, que o Senhor possa estar restabelecendo as suas condições físicas, se assim for da Tua vontade, ó Pai. Ainda lhe peço por aqueles irmãos que estão enfrentando alguma dificuldade econômica, financeira, da mesma forma o Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades, ó Deus. Da mesma forma também, por qualquer dificuldade espiritual, qualquer um possa estar enfrentando diante desse momento, o Senhor também possa estar agindo com o Teu Espírito Santo para que possamos estar cada vez mais revigorados, Pai, na Tua santa presença, no Teu santo nome, ó Deus. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, os nossos avisos de costume. Nós temos os nossos cultos normais, com a nossa transmissão hoje às 18 horas, também às quartas-feiras, sempre às 20 horas, o nosso culto de oração, e os nossos cultos presenciais sempre aos domingos de manhã, às 9 horas. Lembrando que todos os nossos cultos eles são transmitidos, mas apenas a nossa escola dominical, nos domingos de manhã, às 9 horas, é presencial. Sendo esses os nossos avisos, eu vou passar a palavra para o pastor Wesley. Bom dia. Bem, irmãos, em épocas anteriores, a igreja iria estar cheia, teríamos o nosso tempo de comunhão, como geralmente sempre fizemos, mas por enquanto ainda não nos é possível. Então, nós ficamos com aquele desejo, ou desejosos de nós podermos, então, se Deus permitir, na próxima Páscoa, no próximo ano, estar com a igreja, com o time completo, com as mesas fartas, com a barriga cheia, né, e principalmente cheios de alegria por estarmos em comunhão uns com os outros. Apenas algumas breves notícias. Eu falei com a dona Irene essa semana, ela está se recuperando, graças a Deus, já está em casa. Também irmão Paulo da Veiga, possivelmente essa semana, volta para sua casa, ainda está internado, então nós precisamos orar por ele. Sobre o nosso microfone, dá para arrumar, ainda não voltou, por isso que ainda o pessoal que está em casa vai ouvir um pouco de eco. Mas para vocês aqui só não tem a caixa de som, porque senão vai dar microfonia aqui e vai ser ruim para quem assiste. Mas eu creio que eu consigo falar e todo mundo consegue me ouvir sem problema nenhum. Hoje pela manhã o pastor Daniel iria trazer o desafio da palavra de Deus, só que ontem à noite ele estava me dizendo que estava um pouco resfriado, e conforme nós explicamos para todos vocês, o ideal, se alguém tem algum sintoma de resfriado, melhor é ficar em casa. Então ele vai trazer o desafio essa noite, e hoje pela manhã então nós vamos unir o tempo
da meditação na palavra de Deus com a escola dominical. O Guilherme vai colocar o slide ali, na verdade eu já tenho o meu aqui, mas ele vai colocar o slide introdutório. Nós já vamos começar então a refletir sobre e se Cristo não tivesse ressuscitado. Eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Por favor, peguem as suas Bíblias e vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 22 até o versículo de número 12 a 22. Vamos lá? Peço a gentileza de todos vocês que se coloquem em pé, eles que podem, e vamos ler juntos então 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 até o versículo de número 22. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que também veio por um homem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar, por favor. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus em oração. Oremos então. Pai Santo, queremos render graças por sua bondade sobre as nossas vidas. Agradecidos por este dia maravilhoso que nos deu e principalmente pela nossa esperança de que o túmulo está vazio, de que o nosso Senhor ressuscitou. Hoje, ó Deus, o mundo vai comemorar o coelho, os ovos de chocolate, mas nós que somos salvos comemoraremos a ressurreição de nosso Senhor. Mas queremos, ó Deus, por meio da Tua palavra, responder essa pergunta. E ainda hoje pessoas dizem que Cristo não ressuscitou. Abra o nosso entendimento, fala aos nossos corações. E é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós pensamos na imagem de um homem morrendo na cruz, logo à nossa mente vem a imagem de Cristo. Só que é importante declarar o seguinte: alguns historiadores dizem que ao longo dos anos, milhares de homens morreram crucificados. Em mais ou menos 519 a.C., o rei persa Dario crucificou 3.000 babilônios. Em 66 depois de Cristo, os romanos crucificaram 3.600 judeus que iniciaram uma revolta. Então a morte por crucificação naquela época, ou na época de Cristo, ou séculos anteriores, e até mesmo alguns séculos posteriores, era uma prática comum. Era o meio de execução mais cruel, a morte por crucificação. Porque as pessoas, elas não só sofriam por estarem pregadas numa cruz, mas porque elas tinham dificuldade de respirar, elas tinham dificuldade para poder aguentar todo aquele tempo. Então, pessoas passavam horas a fio sofrendo.
Mas a grande questão aqui não é exaltar ou falar acerca da crucificação, mas é deixar claro que a imagem da crucificação vem à nossa mente e a questão da imagem de Cristo. Só que a grande diferença de todos esses milhares que foram crucificados, apenas um túmulo está vazio, que é o túmulo de Cristo. Então a questão, irmãos, da crucificação, milhares de pessoas foram crucificadas, mas apenas um ressuscitou. E como nós somos salvos, nós precisamos compreender que a doutrina da ressurreição, para nós, nos traz a esperança de uma vida futura. Porque nós sabemos que a morte não vai nos deter. Nós sabemos que nós temos esperança em algo e em alguém. Então, meus irmãos, de acordo com Cristo, a ressurreição seria o maior sinal para a humanidade sobre quem ele era. Ali em Mateus 12, você não precisa abrir, mas quando ele se refere a Jonas, que permaneceu no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, e ele fala que Jesus, estaria, usou até o termo, no coração da terra, também por esse tempo, ele estava demonstrando sobre a sua ressurreição, que posteriormente ele ressuscitaria. Então, meus irmãos, a grande questão é que essa pergunta, ela é feita até os dias de hoje. E nós também precisamos responder isso de maneira bíblica. Precisamos refletir nas respostas que se nos apresentam acerca de se Cristo não ressuscitou. Porque quando você conversa com alguém que é cético, alguém que é ateu, a ressurreição é uma fábula. É uma história para crianças. É uma história onde milhares, milhões, bilhões de pessoas que se dizem cristãos acreditam. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele se encarrega de responder essa pergunta. E os versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo se encarrega de demonstrar para todos nós as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado e realmente o fato consumado da ressurreição. Então eu quero começar a ver com vocês essa manhã, e na escola dominical nós vamos ver alguns mitos e verdades sobre a Páscoa. Nós vamos começar a responder essa pergunta baseado naquilo que o apóstolo Paulo disse. Então, primeiramente, nós vamos ver as consequências. Vai aparecer ali quem nos assiste na sua tela e para vocês na transmissão. Então, primeiramente, se Cristo não ressuscitou. Primeiramente, o apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Não tem valor nenhum. Olhe na sua Bíblia comigo. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então aqueles que pregam estão pregando algo vazio, algo inútil. Esta palavra que nós temos em nossas mãos, ela seria vazia. Não faria nenhuma diferença nas vidas daqueles que creem em Cristo. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo deixa claro que se Cristo não ressuscitou, a pregação da palavra de Deus é inútil. Paulo estava falando hoje pela manhã sobre o decreto, ou na verdade sobre a liminar que o juiz do STF, que fugiu o nome dele agora, Cássio, alguma coisa, ele deu ontem à noite liberando igrejas para cultos ou para celebrações religiosas em relação à Páscoa. Existem lugares, o Rio Grande do Sul não faz parte desses lugares, mas existem cidades que estão restringindo a abertura de igrejas por conta da questão do lockdown. Eu deixo claro para vocês o seguinte: eu entendo que todos nós devemos fazer
devemos fazer, vamos dizer assim, certas concessões, nós vamos entender que a igreja também precisa aderir a essa questão do distanciamento. Nós não somos melhores do que ninguém. Só que no meu entendimento, fechar ou não permitir é um absurdo. Porque joga nas costas dos crentes a questão do contágio que tem acontecido. Só que você não precisa ir muito longe para ver que os ônibus continuam lotados, que o centro continua lotado, que festas continuam sendo feitas, e vai jogar nas costas dos cristãos. Então, irmãos, a grande questão é que sim, existem homens inescrupulosos que aproveitam dessa questão da pandemia para militarem contra a causa de Cristo. Pessoas que não creem no Senhor, abertamente, pessoas que não creem. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que a palavra de Deus, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz. Que a palavra de Deus, ela é realmente o agir de Deus em nossas vidas, e o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, fala aos nossos corações. Então, se porventura Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação seria inútil. Mas não só isso. Veja, versículo 3 e 4, que é a base do Evangelho. Vai dizer o seguinte, aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui nós temos um resumo do Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não existiria Evangelho. Também o apóstolo Paulo vai dizer em segundo lugar que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Versículo 14 ainda diz: é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Inútil. Nós creríamos numa mentira. Por exemplo, existem muitas crendices populares. Por exemplo, Saci Pererê, mula sem cabeça. Essas são crendices populares. Extraterrestre, nave espacial, todas essas coisas fazem parte do imaginário das pessoas. Recentemente, irmãos, num filme que eu assisti em defesa de Cristo, se vocês não assistiram, assistam, é falado que existem mais de 5.000 manuscritos ou partes de manuscritos do Novo Testamento já achados desde o primeiro século. 5.000. Recentemente acharam partes do Antigo Testamento. Eu até compartilhei, acho que foi no grupo dos homens, se eu não estou enganado, em algum lugar eu compartilhei. Mas a arqueologia vive encontrando partes da palavra de Deus, guardados em vasos, em sítios arqueológicos. Então isso mostra a veracidade do relato bíblico. Só que ainda assim existem pessoas que não acreditam. E só para fazer um contraponto, se você vai falar com alguém sobre Aristóteles, sobre Platão, até hoje são filósofos renomados, mas que existem talvez pouco mais de 100 de alguns dos seus escritos que são guardados. Então, o que mais vale diante das pessoas para que você saiba que realmente é verdade? 5.000 ou um pouco mais de 100? Mas ainda assim existem pessoas que preferem não crer na veracidade da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa claro que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ou é vã a nossa fé.
Se a pregação é inútil, a fé também será. Romanos 10:17 vai dizer o quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você for falar de Cristo para alguém, você pode citar o seu testemunho, mas você não pode falar sobre a sua vida. Você vai falar sobre o sacrifício de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, se Cristo não ressuscitou, nós cremos numa mentira. A nossa fé não tem valor nenhum. A pregação não tem valor nenhum. E o apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 15, que todos aqueles que testemunharam e pregaram a ressurreição são mentirosos. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou ao Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O apóstolo Paulo, os demais apóstolos, pastor Roger, pastor Martins, todos os demais pastores, pastor Wesley, pastor Daniel, somos todos mentirosos se porventura Cristo não ressuscitou. Porém, meus irmãos, o que nós precisamos entender? O próprio Jesus disse que ele ressuscitaria. Então, ele mesmo seria mentiroso. Ainda, meus irmãos, versículos 16 e 17, vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados. 16 e 17, perdão. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nós não estudamos recentemente e temos falado seguidamente sobre justificação pela fé? Que nós fomos redimidos, nós somos comprados por Cristo, que há redenção, que há justificação, que há salvação em Cristo. Porém, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, nós continuamos em nossos pecados. E ainda, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então nós somos merecedores do inferno. Então não haveria justificação pela fé nem redenção e nós estaríamos condenados a perecer no inferno e posteriormente no lago de fogo. Ainda, meus irmãos, versículo de número 18, vai dizer que se Cristo não ressuscitou, todos os que morreram em Cristo estão perdidos. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Hoje nós estávamos brincando com sogras aqui. A minha sogra mora bem longe de mim. Tem gente que a sogra mora perto. Mas tem gente como Paulo que a sogra está na eternidade. Meus irmãos, nesses 13 anos que nós estamos aqui, alguns irmãos já foram promovidos para o lar celestial. Naquele dia que nós estávamos assistindo a pregação do pastor Genésio, até o pastor Daniel, olhando aqui na frente, nos bancos da frente, viu uma cabecinha branca e falou, irmão João e dona Enedina. Depois dali eu achei que não era, que eram outras pessoas. Mas só o fato da lembrança já traz saudade para nós. Dona Terezinha, Dona Melba, irmãos que estavam em nosso meio, mas que hoje estão nos aguardando na eternidade. Dona Eva,
sempre gostava de pedir uma oração bem boa. Meus irmãos, a nossa esperança não se limita a essa vida. E esses irmãos que morreram em Cristo, eles estão na eternidade. Nosso querido pastor Genésio, que há poucas semanas foi promovido, irmãos, eu realmente penso que todos aqueles que estão sendo chamados para o lar celestial, eles estão mas infinitamente melhores do que nós, que continuamos vivendo nesse mundo maligno, nesse mundo mau, cheio das dificuldades que nós vivemos. É claro que nós não podemos apressar a nossa ida, porque é o Senhor quem permite o momento que nós iremos partir. Mas, de qualquer forma, o apóstolo Paulo deixa claro que se não há ressurreição de mortos, esses irmãos acreditaram em algo vazio. Acreditaram em algo que realmente não tem valor nenhum. E ainda, meus irmãos, vamos ler João 20, 31, por favor? Alguém leia para mim, por gentileza, João 20, 31, enquanto eu bebo um pouco de água aqui. Quem achou pode ler para nós, por favor. E esse bem estão escritos para que creiais para que mais vida. Obrigado, Paulo. Se você quiser compartilhar os slides para quem... Tá? Meus irmãos, nós falamos muito sobre esses versículos quando nós estudamos sobre João. Aqui está o propósito principal do apóstolo João ter escrito o seu evangelho. Para que aqueles que conhecessem Cristo, crendo, tivessem vida eterna. Então as pessoas que não estão mais hoje em nosso meio, elas não desapareceram como poeira. Elas estão na presença de Cristo. Elas estão na presença do Senhor. E finalmente, meus irmãos, a última consequência que o apóstolo Paulo fala, se Cristo não tivesse ressuscitado. Versículo 19. Seríamos os mais dignos de pena em todo o mundo. 19 vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, aos olhos da sociedade, nós somos um bando de falidos. Se você para pensar, qual a influência que nós temos na sociedade de hoje? Para o governo, nós somos apenas um número, que só vai lembrar de nós se nós deixamos de pagar os impostos. No mais, benefícios, poucos. Então, você sabe que para a sociedade, heróis são aqueles que estão jogando futebol, heróis são aqueles que estão lá no UFC e tudo mais. Esses são heróis. Não aqueles que diariamente saem da sua casa, lutam diariamente para trazerem o sustento para a sua família. Então, a inversão de valores hoje em dia é gigante. Se nós dependêssemos dessa sociedade, realmente nós não teríamos esperança nenhuma. Só que, meus irmãos, quando você lê em Apocalipse 21 sobre o novo céu e nova terra, você vai ver que as ruas serão de ouro. Hoje em dia você mal consegue comprar gramas de ouro porque é caro, mas as ruas no céu serão de ouro. Na Nova Jerusalém, os muros serão de pedras preciosas. Então, o que nós precisamos entender
é que Deus ele é dono de todas as coisas. Ele poderia dar-nos, conforme a sua generosidade, no sentido de se ele quisesse que todos os cristãos fossem os mais ricos do mundo, nós seríamos. Mas existe um problema muito grande em relação ao dinheiro que se chama avareza. Pessoas tiram a glória de Deus e colocam sobre o dinheiro. Então é por isso que muitos crentes, ou a maioria esmagadora, muitas vezes tem dificuldades em relação à sua vida financeira. Primeiramente porque são maus administradores. Mas também porque não entendem que muitas vezes Deus nos dá o básico. Não nos permite irmos muito além daquilo que nós temos. Mas de qualquer forma, meus irmãos, a nossa esperança não está limitada a esses dias, a essa vida. Aldenir Araújo, ele disse o seguinte, que sem ressurreição não teríamos Salvador, não haveria perdão, não haveria evangelho, não haveria fé significativa, sem vida e sem esperança de qualquer uma dessas coisas. Então, meus irmãos, nós seríamos menos do que nada se nós dependêssemos apenas deste mundo, desta vida. Agora vamos ao fato da ressurreição, que o próprio apóstolo Paulo fala. Versículo 20 vai nos dizer o seguinte: Cristo é as primícias dos mortos, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias, só para vocês entenderem, conforme vamos colocar ali nos slides, os primeiros frutos entregues aos sacerdotes como oferta ao Senhor. Lá em Provérbios capítulo 3, vai falar para você confiar no Senhor de todo o seu coração, mas fala também para você trazer as primícias da sua renda. Aqui eu não estou pregando acerca de questões financeiras, mas o princípio desde o passado era que quando eles tinham uma colheita, antes de colherem todas as coisas para poder vender ou para poder fazer destinado à forma que eles queriam, eles tiravam uma primeira parte e levavam para os sacerdotes como oferta ao Senhor. Então é por isso que existe o princípio de contribuição quando nós recebemos então os nossos valores. Mas não é esse o foco. O foco é que Cristo está dizendo, ou nós precisamos entender que Paulo está dizendo, que assim como Cristo ressuscitou, outros ressuscitarão. Que haverão mais ressurreições. Eu preguei já alguns anos atrás sobre as ressurreições. Existirá a ressurreição da vida, a ressurreição da morte. Cristo fala sobre isso em João capítulo 5. Mas existirá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Existirá a ressurreição daqueles que morreram no Antigo Testamento. Mas também existirá a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então todos ressuscitarão. Então quando Paulo diz que Cristo é as primícias, ele foi o primeiro. E haverão ainda outras ressurreições. Cristo é o primeiro, haverá mais ressurreições no futuro. Outro fato que o apóstolo Paulo dá: em Adão recebemos a morte, em Cristo recebemos a vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Porque visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos para Romanos capítulo 5,
Volte aí na sua Bíblia para Romanos capítulo 5, versículo 12. Vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 19 vai nos dizer: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando eu já vi algumas ilustrações, e quando chegarmos na eternidade, vai estar Adão e Eva correndo na frente e uma multidão correndo atrás para poder pegá-los, né? Por conta que eles pecaram e nós recebemos as recompensas também, as consequências do pecado de Adão. Mas isso é só ilustração. Mas, irmãos, quando Adão pecou, a Bíblia diz que todos nós pecamos também, porque nós somos descendência de Adão. O pecado passa de pai para filho. Por isso que Cristo não tem pecado. Ele não nasceu de semente humana. Ele nasceu de uma mulher, mas não foi de semente humana. Nós somos pecadores. Nós deveríamos receber a morte eterna. Porém, a graça de Deus se manifestou em Cristo. E por meio dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. O versículo que nós lemos, versículo introdutório de todo o culto. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O único meio de ter paz com Deus é através da justificação pela fé. Quando os nossos pecados foram pagos por Cristo. Mas para que isso ocorra, é necessário que nós confessemos Jesus como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte. Opa, apareceu ali errado. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, mas o último Adão, Cristo, veio do céu. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e trouxe ao mundo o pecado e a morte. Mas o último Adão obedeceu ao Pai e trouxe justiça e vida. Qual é a nossa esperança, meus irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 17. Vai dizer o seguinte. Aqui eu estou lendo na versão NVT. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Então aqui nós estamos falando de ressurreição. Versículo 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a esperança do cristão. Paulo fala no tempo presente, nós os que ainda estivermos vivos, porque a sua esperança lá no primeiro século era da volta de Cristo. É a mesma esperança que nós devemos ter hoje. Meus irmãos, seria maravilhoso que o Senhor rompesse nos céus hoje e nos arrebatasse. Não seria maravilhoso? Não existiria mais tristeza, nem morte, nem dor, nem a violência que assola a nossa sociedade, nem o nosso inimigo Satanás estaria presente. Não haveria mais despedidas, não haveria mais coronavírus, não haveria mais tristeza em relação a todas as coisas que nós temos passado.
Mas, meus irmãos, como diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,9, nós devemos considerar a aparente demora de Cristo como parte da misericórdia de Deus. Porque talvez você pode pensar o seguinte: puxa vida, seria uma bênção eu estar no céu. Mas será que todos aqueles que nos assistem, bem como vocês que estão aqui, se Cristo retorna hoje, você o encontra nos ares? Porque nem todos podem dizer que sim. Existem pessoas que ainda estarão nesse mundo e sofrerão a ira de Deus sobre este mundo na grande tribulação, porque não creram em Cristo. Devemos fazer uma distinção entre ser salvo em Cristo e ser religioso. A religiosidade tem levado milhões de pessoas para o inferno. Religiosidade são pessoas que dizem que fazem parte de uma igreja, como por exemplo, a igreja dominante no Brasil. Se você fala para, 80% da população se diz da igreja dominante do nosso país. Mas fazer parte de uma igreja não quer dizer que seja salvo. João fala sobre isso, João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, frequentar uma igreja, ser religioso, não faz de ninguém um servo de Deus. É por isso que no dia de hoje, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Porque ele foi o primeiro. E se um dia ele nos chamar para o lar celestial, nós também ressuscitaremos. Nós também ressuscitaremos. Mas se você morre sem Cristo, um dia você ressuscitará. Não com oportunidade para a salvação, mas para reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só que ali vai ser tarde demais. Mateus, o próprio Jesus dá essa visão. E Mateus relata quando Cristo diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens. Foi preparado para aqueles que não creem em Cristo. Dentre eles, Satanás e os seus demônios. Todos vocês que me assistem, presencialmente ou em suas casas. A pergunta: se Cristo não tivesse ressuscitado, para nós que somos salvos, nós sabemos que essa é uma vaga, é realmente uma pergunta que não tem nexo, porque nós cremos na ressurreição de Cristo. Existem provas da ressurreição de Cristo. Tanto cristãs como seculares existem provas da ressurreição de Cristo. Então, meus queridos, que a ressurreição do Senhor seja em nossos corações motivo de grande alegria. Enquanto Cristo não volta, a responsabilidade paira sobre os nossos ombros de anunciarmos o Evangelho para os nossos familiares, para as pessoas que estão aí fora, porque ainda há oportunidade de salvação. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, diante do Senhor novamente pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações, porque Tu bem sabes quais são as necessidades de todos aqueles que nos assistem presencialmente ou pela internet. Talvez, ó Deus, pode ser que alguém que já está na igreja, faz parte desta ou de outra igreja, há anos a fio, mas nunca fez uma decisão a Cristo. O grande problema é que a religiosidade tem ludibriado muitas pessoas. Ser parte de uma igreja, ler a Bíblia, orar, não faz de ninguém um salvo em Cristo. A justificação só vem mediante aquele que clamou a Jesus Cristo que fosse o seu Senhor e o seu Salvador.
Dá-nos, ó Deus, a nós que somos salvos, um coração disposto a anunciar as tuas verdades, para que outros possam chegar a Cristo. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos já ligar com a escola dominical. Então, se caso vocês que estão aqui querem esticar as pernas e tomar uma água, esse é o momento. Você que nos assiste também, deixa ligado o seu celular ou sua televisão e já pode retornar aqui. Já vou colocar então a introdução da nossa escola dominical, porque eu quero falar com vocês algumas verdades e alguns mitos sobre a Páscoa. Enquanto vocês vão lá, eu vou aqui tomar a minha água só para refrescar a minha garganta. Então, meus amados, algumas verdades e alguns mitos sobre a Páscoa. É notório que nos dias de hoje, todas as festas ou todas as comemorações cristãs, existe uma roupagem secular. Vamos parar e pensar um pouquinho? Na Páscoa, o que se é exaltado? O coelhinho da Páscoa. Os ovos de chocolate. É pecado comer chocolate na Páscoa? Se for, você traz o seu para mim que eu compro. É pecado você comer ovo de chocolate? Não. Não é pecado. É importante quando você ensinar as suas crianças, ou ensinar os seus sobrinhos, que seja, que não é ovo da Páscoa, é ovo de chocolate. Porque é sobre isso que eu quero explicar para vocês. Da onde que veio a Páscoa? Porque muitos não sabem o que é a Páscoa. Mas se você pensa ainda sobre o nascimento de Cristo, o que é exaltado? O Noel. Uma outra data importante para o cristianismo é o dia 31 de outubro. Vocês sabem o que é o dia 31 de outubro? É o dia da Reforma Protestante. Quando o Martinho Lutero bateu lá na porta da capela de... Sempre me foge o nome, é Wittenberg, alguma coisa assim. Com as suas 95 teses. Só que aqui no Brasil nem tanto. Mas lá nos Estados Unidos é o dia das bruxas. Então sempre o mundo secular procura de alguma forma deturpar as datas importantes para os cristãos. Até eu não sou muito experiente como alguns de vocês, mas eu me lembro que anos passados o futebol era sempre no sábado à tarde. Acho que talvez o Paulo vai saber. Geralmente era no sábado à tarde, não é verdade? Quando eu ia passar um futebol na televisão, geralmente era no sábado à tarde. Só que depois o que eles fizeram? Eles mudaram para domingo. E não só isso, eles mudaram para quarta-feira à noite. Aí você pode pensar assim, é coincidência. Irmãos, quando você entende quem é o nosso inimigo e da forma que Satanás milita contra as coisas de Deus, não existe coincidência. E tem muito crente que vira as costas para os cultos por conta de futebol. Vocês gremistas, me perdoem, de coração. Mas eu achei muito bem feito o Grêmio ter perdido para o Palmeiras naquele dia, que o jogo era 6 horas da tarde, no sentido de que, claro, eu entendo, existem pessoas piedosas que deixaram de lado o jogo e foram demonstrar o seu amor a Deus, cultuando ao Senhor. Mas, por outro lado, existiram pessoas que estavam com um olho na televisão e o outro no celular. Ou algumas vezes pessoas deixando o celular de lado e assistindo o jogo de futebol. Então vocês me perdoem, não é egoísmo da minha parte. Eu também penso isso quando o meu time perde. É claro que Deus não é motivado por essas coisas, mas isso deve realmente suscitar em cada um de nós o desejo de deixar as coisas do mundo de lado e nós fazermos a vontade de Deus. Não há nada de errado em futebol, em você gostar do seu time, não há nada de errado nisso. O grande problema é quando isso toma o primeiro lugar.
lugar nas nossas vidas e nos nossos corações. Então, meus irmãos, a sociedade de hoje, ela procura sempre mudar a verdade de Deus em mentiras. Vamos a outro exemplo? Qual que é o conceito de família na Constituição? Vocês sabem? Qual que é o conceito de família na Constituição? A união de um homem com uma mulher. Mas qual a concepção de família hoje em dia? Duas pessoas que se juntam, nem precisa casar, que se juntam, já é uma família. Existe até a questão de união estável. Você não precisa estar casado, mas se você está vivendo juntos, eu não me lembro quanto tempo, acho que 5 anos, se eu não estou enganado, você já pode requerer, se caso vier se separar, já pode entrar na justiça e pedir uma parte dos bens do parceiro. Meus irmãos, toda a sociedade está lutando contra os princípios da palavra de Deus. Toda a sociedade. Nós precisamos entender sobre o que é a Páscoa. E é sobre isso que eu quero trazer para todos vocês. Então, primeiramente, nós vamos dividir em algumas partes. Primeiramente, e só para declarar, esse é um artigo do Dr. Augusto Nicodemos. Eu trouxe para vocês, coloquei algumas coisas a mais, mas principalmente dando crédito a ele. Então, primeiramente, o que nós precisamos entender é que a Páscoa, ela é inicialmente uma festa judaica. Primeira Páscoa aconteceu lá em Êxodo, capítulo 12. Então é importante entendermos que a Páscoa é uma festa judaica. O nome Páscoa vem da palavra hebraica Pessah, que significa passar por cima. Uma referência ao episódio da 10ª praga narrado no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Mas você se lembra o porquê? O que os judeus deveriam fazer? Eles deveriam sacrificar um cordeiro, conforme Deus tinha dito para Moisés, espargir o sangue ou passar o sangue nos umbrais das portas e nas soleiras também, e ao ver o sangue, o anjo da morte passou por cima daquela casa. Então, por isso que o termo Páscoa significa passar por cima. Mas inicialmente era necessário o derramamento de sangue de um cordeiro. Entenderam? Ainda dentro da questão dos judeus, naquela mesma noite, os judeus saíram livres do Egito após mais de 400 anos de escravidão. Moisés então instituiu a festa da Páscoa como um memorial do evento. Aí você pode pensar então quer dizer que eu preciso matar um cordeiro, eu preciso pegar o sangue, passar na soleira e nos umbrais da porta? Não. Mas a Páscoa, a raiz, veio do Antigo Testamento e realmente é um memorial daquilo que Deus fez em relação à saída do povo do Egito. Ok? Nessa festa se tornou a mais importante festa anual dos judeus, sacrificava-se um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermento. Então essa é a raiz bíblica do que é a Páscoa. Ok? Agora vamos para Jesus e a Páscoa. É notório e todos sabem a respeito do sacrifício de Cristo. Jesus ele foi traído, preso e morto durante a celebração de uma delas em Jerusalém. Sim, Jesus foi morto em um final de semana onde estavam os preparativos da Páscoa. Sua ressurreição ocorreu no domingo de manhã cedo após o sábado pascual. Como sua morte quase que certamente aconteceu na sexta
E eu quis deixar isso daqui porque existem teólogos importantes que defendem que Jesus morreu na quarta, no sentido que quando fala que Jesus passou 3 dias e 3 noites morto, então dizem que Jesus morreu na quarta. Então, quinta, sexta, sábado, ressuscitou no domingo. Mas a grande maioria dos teólogos realmente dizem que a morte de Jesus foi na sexta, pré-Páscoa. Ok? Então, a sexta da paixão entrou no calendário litúrgico cristão durante a Idade Média como um dia santo, mais ou menos em 325 depois de Cristo. O imperador, se eu não estou enganado, Constantino, instituiu esse dia como o dia da Páscoa. Existe toda uma questão de calendário lunar e papapá, por isso que cada ano muda-se a data. Mas, mais uma vez, irmãos, não há certeza, assim como o dia 25 de dezembro, não pode se dizer com certeza que é o nascimento de Cristo. Porque lá em Israel, 25 de dezembro é frio. Então, dificilmente as coisas ocorreriam da forma que é relatado na Bíblia. Mas o que é importante para nós é o memorial, a lembrança. Alguns de vocês não se lembram a data exata de quando aceitaram Cristo como Salvador. Isso diminui a sua conversão? Não, de maneira alguma. O importante é você saber que você é salvo. Então, na questão da Páscoa, também é uma questão memorial. Então, na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os demais judeus, comia o cordeiro pascual com seus discípulos em Jerusalém, determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas a comer pão e tomar vinho em memória dele. Fazendo um parênteses, eu já ensinei para vocês acerca da questão do vinho. Na época de Cristo, era super comum tomar vinho, não há problema nenhum. Vocês entendem, já expliquei, questão cultural, enfim. Então notem que Jesus, para os seus discípulos, muda a figura. Não mais se comeria a Páscoa pensando na libertação de Israel, mas como Cristo diz, comer e beber em memória de... O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11. Então, meus queridos irmãos, eu acho que eu coloquei um slide a mais aí, que eu vou passar aqui. Então, meus queridos irmãos, nós cristãos não celebramos a Páscoa como uma festa judaica. Porque se nós fizéssemos isso, cada um ia ter que matar um cordeiro. Não é você ir lá no mercado e comprar um cordeiro, não. É realmente degolar o bicho e fazer conforme Êxodo capítulo 12. Nós não comemoramos a Páscoa como festa judaica. Para nós, aqui eu estou falando sobre os cristãos e a Páscoa, para nós a Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, para nós, a Páscoa, nós não devemos exaltar a morte de Cristo. Exalta-se a ressurreição. É claro que nós adoramos o Senhor. É claro que nós agradecemos ao Senhor por conta do seu sacrifício. Não estou menosprezando o sacrifício de Cristo, irmãos. Por favor. Eu estou dizendo que a ressurreição é mais importante. Que nós devemos dar mais valor. É como eu já falei para vocês recentemente. Vocês já pararam para pensar, pegar um hinário. Quantos hinos de Natal existem? Se você pega o Voz de Melodia, se eu não estou enganado, existem aproximadamente 30 hinos de Natal. Aproximadamente 30 hinos de Natal. Sabe quantos hinos sobre a ressurreição existem no Voz de Melodia?
Quantas crianças nascem todos os dias? Milhares. É como eu falei. Quantas pessoas foram crucificadas? Milhares. Quantos ressuscitaram? Só Cristo. Houveram outras ressurreições que o próprio Senhor efetuou, que alguns dos seus profetas efetuaram, mas está falando sobre Cristo sendo as primícias. Ou seja, esses que ressuscitaram, morreram. Jesus não. Ele continua vivo. Meus irmãos, os cristãos comem e bebem vinho ou suco em memória de Cristo. Isso não somente na Páscoa, mas em toda a época. Em todas as épocas do ano. Em nossa igreja, os irmãos sabem, lamentavelmente, por conta das questões da pandemia, não temos feito a ceia, mas em tempos normais nós fazíamos a ceia mensalmente, todo primeiro domingo de cada mês. Nós fazíamos a ceia para exaltar Cristo, exaltar o seu sacrifício e a sua ressurreição. E outra coisa importante para declarar para todos vocês, meus irmãos. Para nós cristãos, a Páscoa não é um dia santo. O único dia que pode ser chamado de santo é o domingo, pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos Eu confesso que eu não me lembro. Qual que é o dia que não pode comer carne? É sexta? É pecado comer carne sexta-feira? Para Renata não come carne. Irmãos, não é pecado. Só que eu não aconselho ninguém a fazer por questões de não escandalizar aqueles que não creem. Porque isso pode parecer uma forma de escarnecer da fé alheia. Então eu digo o seguinte, meus irmãos, não há problema nenhum em você na Sexta-feira Santa meditar no sacrifício de Cristo. Mas para nós o dia que é mais importante é o domingo, que foi o dia que o Senhor ressuscitou. E ainda dentro deste tema, os cristãos e a Páscoa, se ele não tivesse ressuscitado... Opa, vou voltar. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Seu resgate de entre os mortos comprova que ele era o Filho de Deus e que sua morte tem poder para perdoar os pecados dos que nele. E finalmente, meus irmãos, a questão do mundo secular e a Páscoa. É como eu falei para vocês. O mundo secular vai exaltar o quê? Coelho, ovos e outros apetrechos populares que foram acrescentados ao evento da Páscoa pela crendice e superstição popular. Lá nos Estados Unidos, eles têm o costume de pintar ovos, galinha mesmo, esconder. Mas isso é uma questão cultural. Existem explicações que tanto a questão do ovo de chocolate como a questão do ovo em si são alusões a deuses do passado. Só que existe uma diferença, porque quando você vai pensar em árvore de Natal, é pecado um cristão ter árvore de Natal? Se você vai estudar, a árvore de Natal teve os seus primórdios como uma forma de exaltação a um Deus antigo, babá. Ah, então eu não vou ter árvore de Natal na minha casa porque eu estou exaltando outro Deus? Não, irmão, não tem nada a ver isso aí. Quando é abertamente uma oferenda a um Deus com D minúsculo, não faça. Agora, se você tem uma árvore de Natal como uma peça decorativa, problema nenhum. Porque se você se escandaliza com a árvore de Natal, você também não pode dar presente para ninguém. Não pode receber presente de ninguém. Pode comemorar Natal. Existem pessoas que realmente não comemoram, a gente respeita, mas no meu entendimento é falta de conhecimento. E para concluir, meus irmãos, essa manhã, em relação às verdades e mitos sobre a Páscoa, na verdade eu não li ali, nada tem a ver com o significado da Páscoa judaica
nem da ceia do Senhor celebrada pelos cristãos. Então, para concluir, o que nós podemos dizer? Jesus, para nós, é o Cordeiro Pascal. Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Por isso que nós não precisamos degolar um cordeirinho. João Batista disse, quando olhou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós não precisamos fazer como os judeus fizeram no passado. A libertação do pecado é a verdadeira libertação. Isso também é importante nós declararmos. A rejeição do sacrifício de Cristo vai trazer o inevitável juízo de Deus sobre todos aqueles que não creem. A Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. E ainda, meus irmãos, em termos práticos, os cristãos podem tomar as seguintes atitudes para com as celebrações da Páscoa, tão populares em nosso país. 3 atitudes nós podemos tomar em relação a toda essa questão que virou a Páscoa nos dias de hoje. A primeira atitude que nós podemos fazer é a seguinte: podemos rejeitar completamente, por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo que contaminam a ocasião. Os mercados estão abarrotados de pessoas atrás de ovos de chocolate. Lotados. Então nem parece que existe pandemia. Mercados estão abarrotados, ou pelo menos estavam. Essa é a primeira atitude que pode ter: negar totalmente. A segunda atitude que talvez podemos ter é aceitar normalmente como parte da cultura brasileira. Ah, tá bom, beleza. Vamos aceitar da forma que é. Ou a atitude que nós podemos ter, que no meu entendimento é a mais acertada, é usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa para o cristão? A ressurreição de Cristo. A exaltação da ressurreição. Então, meus irmãos, hoje pela manhã nós fizemos aí um compêndio sobre a ressurreição de Cristo e sobre a Páscoa. Eu creio que todos que participaram essa manhã conosco podem compreender tanto o sentido da ressurreição como da onde vem a Páscoa que nós comemoramos e por que nós comemoramos. Não importa que o mundo deturpe o sentido bíblico, comemore você. Exalte a ressurreição de Cristo. Agradeça ao Senhor, que é a esperança de todo aquele que crê em Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar mais uma vez e aí nós estaremos encerrados essa manhã. Mais uma vez, Senhor, em sua presença eu lhe agradeço por este tempo, por esses irmãos que estão conosco. Obrigado por essa esperança que nós temos de sermos ressuscitados. Esperança de vida eterna, Senhor. Agradecemos porque a verdadeira Páscoa é Jesus. E obrigado porque aquele túmulo está vazio. Pedimos a Deus que o verdadeiro significado da Páscoa ecoe em nossos corações e possamos declarar para todas as pessoas que o nosso Senhor está vivo e que um dia Ele vai voltar para nos levar. Eu lhe agradeço e te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, obrigado a todos vocês que estiveram aqui essa manhã, quem nos assiste também. Se porventura alguém quer falar comigo, seja pelas redes sociais ou até mesmo presencialmente, sobre salvação, sobre dúvidas de salvação, pode me chamar e aí terei o maior prazer de abrir a palavra de Deus. Então, comam seus chocolates, aproveitem o tempo com as suas famílias, mas lembremos que Jesus ressuscitou. Amém? Estamos dispensados, quem nos assiste vai ficar com o hino.
Deus.